Eu quero agradecer a vocês que estão aí no nosso canal, no YouTube, pelo YouTube. Nós vamos começar uma série de aulas. E eu gostaria de você que você pudesse interagir conosco, fazer perguntas, tirar dúvidas, fazer comentários também no canal. Na nossa primeira aula, iremos falar sobre o romance. Eu acredito que muita gente tem dúvidas sobre o que é o romance. Mas eu não quero pensar romance como uma história de amor, não. Eu quero pensar de romance como gênero literário, como um gênero de ficção. Então, o primeiro detalhe de que é um romance, eu já falei. Romance é um gênero de ficção. São histórias ficcionais. E tem como base uma divisão em capítulos. Então você pode olhar aqui alguns livros que eu tenho aqui, dê licença eu pegar, que são livros de romance. E vou trazer para vocês alguns livros. Por exemplo, esse livro aqui, Caravaggio. Talvez pelo título vocês podem pensar, não, isso aqui não é um romance. Vai falar de uma história de um pintor, né? Mas é um romance sim. Eu acredito que vocês já devem ter visto, algumas pessoas já devem ter lido, outras pessoas devem ter visto o anúncio ou a indicação desse livro, As Crônicas de Nárnia. Nossa, As Crônicas de Nárnia é um romance? Sim, é um romance. Porque estamos falando de gênero de ficção. Uma história ficcional a partir de uma divisão em capítulos, né? O Código da Vinci. Quem já ouviu falar do Código da Vinci? Também muito famoso na história. Também podemos dizer que é um romance. Claro que o que você precisa entender é que existem tipos de romances diferentes. Existe o romance histórico, que é o caso de Caravaggio, que eu falei aqui. Existe o romance de ficção científica. Existe o romance de aventura, que é o caso das Crônicas de Nárnia, né? Existem vários tipos de romances. Os romances históricos, os romances de terror e mistério. São vários tipos de romance, certo? E existe sim o romance romântico. Agora, vem a pergunta: de onde surgiu o romance? Como eu falei no início, o romance, a base do romance é a sua divisão em capítulos. Então, o romance ele surgiu exatamente em folhetins, em jornais semanais do século XIX. Eles publicavam, por exemplo, um capítulo da história, como acontece hoje com as séries da Netflix, que publicam uma temporada, né, e depois ou publicam um episódio, você assiste um episódio, depois assiste outro, e também publicam uma temporada e depois você vai ter que assistir a outra temporada. Do mesmo jeito são os romances. Lembre-se que os romances era para o século XIX o que a Netflix, por exemplo, é para nós hoje. O que a novela é para nós hoje, com os seus capítulos diários. Só que naquela época os capítulos eram publicados semanalmente nos jornais. Quem era o público principal dos romances? As mulheres. Lembre-se que estamos diante de uma sociedade ociosa, principalmente as mulheres burguesas da classe, que era o público-alvo dos romances, que eram as mulheres burguesas, que viviam ociosas em casa, viviam em quarentena, podemos dizer assim. Então, a única diversão que elas tinham, como não tinha Netflix, né, não tinha TV na época, era o quê? Os romances. Então, elas compravam o seu jornal semanal. Por exemplo, compravam o jornal na primeira semana e lia aquele capítulo. Aquele capítulo despertava curiosidade nela para a próxima semana comprar o jornal novamente. Eu fico imaginando aquelas senhoras todas burguesas nas filas para comprar o seu romance, roendo as unhas, nervosas, ansiosas para saber o que aconteceria no próximo capítulo. E às vezes, como acontece hoje na Netflix e como acontece também nas novelas nem tanto, mas principalmente na Netflix, o capítulo seguinte não tratava nada do que tinha no capítulo anterior. Tinha que esperar pelo terceiro capítulo para dar continuidade à história. Então foi assim que surgiu os romances, principalmente na Europa. No Brasil foi do mesmo jeito. O primeiro romance que temos conhecimento é o romance A Moreninha. Pois bem, então Moreninha foi publicado nesse formato que eu falei a vocês, em fascículos, né? No caso, em folhetins, nos jornais.
e depois virou um livro, foi reeditado para o livro, que o livro é algo posterior ao romance, né? Então nós temos que ter essa primeira compreensão da origem do romance, ok? Eu volto a falar com vocês, a gente falou hoje sobre a questão do romance, o que é o gênero romance, falamos dos tipos de romances e falamos sobre, agora por último, o surgimento do romance. Eu volto a falar com vocês depois, aprofundando mais essa questão dos tipos de romances, quais são as características, o romance no século XIX, os tipos de romances que surgiram no século XIX, que é o indianista, o histórico, o regionalista e o urbano. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu espero que você assista essa aula, né, essa mini aula, compartilhe com as demais pessoas, certo? E também pesquise mais sobre o assunto para saber mais sobre esse gênero tão importante na história da literatura brasileira. Um abraço a todos, fico aguardando vocês no próximo vídeo.